estão todos? Estão bem? Espero que vocês estejam bem. Eu também estou bem, estou me cuidando. Espero que vocês também estejam se cuidando, lavando as mãos direitinho, certo? Passando álcool gel, não saindo de casa. E vamos prosseguir ao nosso conhecimento diário, né? Isso, o nosso aprendizado diário. Espero que vocês tenham assistido a videoaula passada e que tenham gostado. Nessa videoaula aqui, nós vamos fazer uma revisão do que vocês viram, certo? Um repasso sobre o presente do indicativo. E, ao final, teremos uma outra atividade, tá bem? Peço que vocês tenham muita atenção na hora que eu estiver falando, na hora que eu estiver explicando, porque além da revisão nós já veremos coisas novas, tá bom? Não percam o foco. Primeiramente, a gente viu o presente do indicativo e nós aprendemos que o presente do indicativo ele é utilizado para nos indicar uma ação que está acontecendo no momento, né? No momento ou em um futuro bem próximo. Nós não podemos esquecer. Para que serve o presente indicativo? Para nos ajudar a indicar ou relatar alguma ação que esteja acontecendo no momento. E temos também, assim como no português, 3 tipos de conjugações, não é? A primeira conjugação, que são para os verbos terminados em AR. A segunda conjugação, que são para os verbos terminados em ER. E a terceira conjugação, que são para os verbos terminados. Só lembrando também que, assim como no português, no espanhol também existem pronombres personales. São os pronomes pessoais, as pessoas que tem nas frases, nos textos e dentre outras coisas. Nós temos aqui 6, 3 singulares e 3 plurais. Quais são eles? Yo, tu, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. O primeiro verbinho que eu coloquei aqui foi o verbo hablar, verbo terminado em AR, portanto, ele é um verbo de primeira conjugação. Vocês lembram como é que a gente procura a raiz do verbo? A nossa raiz do verbo? E lembra que eu falei que para encontrar é só eu tirar a desinênciazinha AR do verbo? E aí o que me sobra é radical? Olha aqui, verbo hablar. Aí eu só acrescentei aqui, em todas as pessoas. E coloquei as minhas terminações. Vamos conjugar? Yo hablo, tú hablas, él, ella, usted habla. Nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos, ellas, ustedes hablan. Verbinhos de segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER. E só lembrando que, as nossas pessoas aqui, as 3 singulares e as 3 plurais. Essas eu não posso esquecer, tá? Que são os pronomes pessoais. Procurei aqui o meu radical do verbo beber, verbo de segunda conjugação. Como foi que eu procurei? Como foi que eu achei? Tirei o ER, o que sobrou foi o meu radical. E aí, eu só repeti em todas as pessoas. E acrescentei as terminações de segunda conjugação. Vamos conjugar? Yo bebo, tú bebes, él, ella, usted bebe. Nosotros bebemos, vosotros bebéis,
ellos, ellas, ustedes beben. Terceira conjugação. Terceira conjugação são para os verbos terminados em IR. Coloquei aqui o verbo partir. Procurei a raiz desse verbo, né? Como é que acha? Como é? Eu tiro o IR. O que sobrou foi o meu radical. E aí, ó, eu repeti em todas as pessoas. Só lembrando, ó, as nossas pessoas aqui são 3 singulares e 3 plurais, certo? Vamos conjugar. Yo parto, tú partes, él, ella, usted parte. Nosotros partimos, vosotros partís, ellos, ellas, ustedes partem. Lembram que eu coloquei uma música no vídeo anterior, na aula anterior, e eu pedi para que vocês procurassem os verbos, né, e conjugassem no caderno de vocês. São esses verbinhos aqui que estão em evidência. Colecionista, camino, vivo, colecionista, que é do verbo colecionar, camino, que é do verbo caminhar, vivo, que é do verbo vivir, e respiro, que é do verbo respirar, existir. Llenado, que é do verbo llenar, que é um verbo de primeira conjugação. Espero que vocês tenham conjugado e que vocês tenham acertado. Mas vamos corrigir, não é? O primeiro verbo foi o verbo colecionar. Colecionar é um verbo de primeira conjugação. Não tem segredo. Eu tiro a desinênciazinha, né, do verbo. O que sobrou é o meu radical. E aí o que é que eu faço? Eu só repito em todas as pessoas, né? E aí acrescento as terminações. E aí, acertaram? Vamos conjugar juntos? Yo colecciono, tú coleccionas, él, ella, usted colecciona. Nosotros coleccionamos, vosotros coleccionáis, ellos, ellas, ustedes coleccionam. Acertaram? Espero que sim, hein? O segundo verbo foi o verbo caminhar, que é um verbo também de primeira conjugação, termina em AR. Eu procurei aqui o meu radicalzinho, ó, a minha raiz, tirei a desinênciazinha e aí, ó, só acrescentei aqui, só repeti em todas as pessoas e acrescentei as terminações. E aí, acertaram? Yo camino, tú caminas, él, ella, usted camina. Nosotros caminamos, vosotros camináis, ellos, ellas, ustedes caminam. Espero que vocês tenham acertado, viu? Verbo vivir, que é um verbo de terceira conjugação, é um verbinho terminado em IR. Procurei o meu radical, ó, tiro o IR e o que me sobra é o radical. E aí, ó, eu só acrescento aqui nas minhas pessoas e acrescento as minhas terminações de terceira conjugação. Como foi que ficou? Yo vivo, tú vives, él, ella, usted vive, nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos, ellas, ustedes viven. E aí, acertaram? Espero que sim. Respirar. Respirar é um verbo de primeira conjugação, verbinho, ó, terminado em AR. Procurei a minha raiz, ó, tirei o AR, que é a desinênciazinha de primeira conjugação. O que sobrou foi o meu radical. E aí, ó, só repeti nas pessoas, nos pronomes pessoais. E acrescentei as terminações. Como foi que ficou? Yo respiro, tú respiras, él, ella, usted respira.
Nosotros respiramos, vosotros respiráis, ellos, ellas, ustedes respiram. Próximo verbo foi o verbo existir. Verbo existir é um verbinho de terceira conjugação, verbo terminado em IR. Procurei aqui o meu radicalzinho, ó, do verbo, como foi que eu achei? Tirei o IR, que é a desinênciazinha de terceira conjugação. O que sobrou foi o meu radical. E aí, ó, só repeti em todas as pessoas e acrescentei as minhas terminações de terceira conjugação. Como foi que ficou? Yo existo, tú existes, él, ella, usted existe. Nosotros existimos, vosotros existís, ellos, ellas, ustedes existem. O outro verbo, que é o verbo lienar, um verbo de primeira conjugação, terminado ó, em AR. Eu procurei o meu radical. Como foi que eu procurei? Como foi que eu achei? Tirei o AR. O que sobrou, ó, meu radical. E aí eu só repito aqui, tá bom? E acrescento as terminações de primeira conjugação. Como foi que ficou? Yo lieno, tú lienas, él, ella, usted liena. Nosotros llenamos, vosotros llenáis, ellos, ellas, ustedes lienam. E aí, acertaram todos? Espero que vocês tenham acertado, tá? Agora nós vamos pular para uma próxima fase. Vocês viram até agora o presente do indicativo regular. Agora, nós iremos ver presente do indicativo irregular. Hoje, nós iremos ver 3 tipos de irregularidades, certo? Eu vou assim por fase para que vocês consigam pegar todo o conteúdo sem ter dificuldade, certo? A primeira irregularidade, ela se chama ditongação. Como assim ditongação, professora? Bem, essa irregularidade vai acontecer quando na raiz eu trocar um E por IE ou O por UE. Ou seja, eu vou trocar uma vogal por 2. Por isso é ditongação, certo? Vai acontecer nesses 2 casos. Isso só ditongação. Pode ser trocado E por IE e O por UE. Coloquei aqui como é que é feita essa mudança, certo? Coloquei o verbo cerrar, que é o verbo irregular no presente do indicativo. Ele é um verbo de primeira conjugação. E aí eu não posso procurar a raiz aqui. Por quê? Observem que aqui tem o Ezinho. Eita, e agora? Aqui tem o E, ó, e eu tive que trocar esse E por IE. Observem aqui, na raiz. Na raiz, ó, ficou IE. Ao invés de E, ficou IE. Mas tem uma outra regrinha. Quando a irregularidade do verbo for por ditongação, a primeira pessoa e a segunda pessoa do plural não fica irregular, fica regular. Tanto que, ó, o Ezinho, ele ficou aqui normal no verbo cerrar, certo? Vai ser irregular na primeira, segunda e terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. A primeira pessoa e a segunda pessoa do plural não fica irregular quando a irregularidade for ditongação. Observem isso aí, tá? É só quando for ditongação, certo? Coloquei aqui o verbo cerrar, verbo de primeira conjugação. Vamos conjugar comigo. Yo cierro, tú cierras, él, ella, usted cierra. Nosotros cerramos, vosotros cerráis, ellos, ellas, ustedes cierran.
Verbos de segunda conjugação, o verbo perder, ele também tem um ezinho aqui, ó, na raiz. Portanto, eu tive que mudar. Eu troquei o por ié na primeira, segunda e terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Porque na primeira pessoa e na segunda pessoa do plural não fica irregular, porque é de tongação. Como foi que ficou? Yo pierdo, tú pierdes, él, ella, usted pierde. Nosotros perdemos, vosotros perdéis, ellos, ellas, ustedes pierden. Agora, um verbinho de terceira conjugação. Observem, ó, que tem um ezinho aqui e eu troquei por ié nas três pessoas singulares e na terceira pessoa do plural, certo? Só observando que quando for por ditongação, a primeira pessoa e a segunda pessoa do plural não fica irregular, certo? Vamos conjugar. Yo siento, tú sientes, él, ella, usted siente. Nosotros sentimos, vosotros sentís, ellos, ellas, ustedes sienten. Mais uma observação. O verbo é irregular. Só que a irregularidade ela só acontece no radical, certo? Podem observar que as terminações, elas continuam sendo as mesmas. Só será irregular no radical, na raiz, tá bom? E tem aqui agora um quadrinho que eu coloquei para vocês observarem. Vamos ler junto comigo. Garfield, me siento algo deprimido. Me gustaría un abrazo. No. Que tal uma mirada compassiva? Bom, nesse quadrinho aqui, eu posso observar que tem um verbo que é irregular. E aí, conseguiram identificar? Isso mesmo, o verbo, ó, sentir, tá aqui, siento, verbo irregular, ok? Verbo de primeira conjugação. Exemplos. Me despierto todos los días a las 6 de la mañana. Despierto vem do verbo despertar, acordar. Acordo todos os dias às 6 da manhã. Ellos calientan sus almuerzos en la cocina de la empresa. Eles esquentam seus almoços na cozinha da empresa. Calientan, que é do verbo calentar, esquentar no português. A outra forma de tongação que eu falei para vocês é quando eu vou trocar também o O por o E, certo? Eu posso observar aqui, ó, um verbinho de primeira conjugação, comprovar. Observo aqui também, ó, que tem o O, certo? E aí o O eu troquei, ó, por o E. Na primeira, segunda e terceira pessoa do singular e na terceira do plural. Só lembrando que quando for de tongação, a primeira pessoa e a segunda pessoa do plural não fica irregular. Vamos conjugar? Yo compruebo, tú compruebas, él, ella, usted comprueba. Nosotros comprobamos, vosotros comprobáis, ellos, ellas, ustedes comprueban. Segunda conjugação. Verbo morder, termina em ER. Tem o Ozinho aqui na raiz, portanto, ó, eu mudei aqui. Ele ficou ditongado na primeira, segunda e terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Só lembrando mais uma vez, porque não custa nada frisar, que quando for por ditongação, a primeira e a segunda pessoa do plural não fica irregular, certo? Muerdo, tú muerdes, él,
ella, usted muerde. Nosotros mordemos, vosotros mordéis, ellos, ellas, ustedes muerden. Terceira conjugação, que são para os verbos terminados em IE. Observem, ó, que tem o ozinho e aí eu mudei para o E, certo? Verbo de terceira conjugação, as terminações são as mesmas, não mudam. Nosotros e vosotros fica normal, não fica irregular. Vamos conjugar? Yo muero, tú mueres, él, ella, usted muere. Nosotros morimos, vosotros morís, ellos, ellas, ustedes mueren. Ejemplo. ¿Recuerdas de tu casa antigua? Recuerdas é do verbo recordar, verbo de primeira conjugação. Lembra da tua casa antiga? Ella vuelve de la escuela a las 12:10. Ela volta da escola às 11:50. E tem outro tipo de verbos, né, irregulares, que nesses verbos, eles só ficarão irregulares na primeira pessoa do singular, yo. O restante, as outras pessoas, ficarão regulares. Coloquei aqui um exemplo de verbo de primeira conjugação, que é o verbo dar. Vocês podem observar aqui, ó, que somente a primeira pessoa, ela fica irregular. As outras ficam normal, ó. Eu tiro a desinênciazinha AR, o que sobrou é o meu radical, e só acrescento as terminações. Só fica irregular realmente a primeira pessoa. Vamos conjugar? Yo doy, tú das, él, ella, usted dá. Nosotros damos, vosotros dais, ellos, ellas, ustedes dão. Um verbo de segunda conjugação, que é o verbo hacer. O verbo hacer, ele também só fica irregular na primeira pessoa do singular, yo. As outras pessoas não ficam irregulares, certo? Yo hago, tú haces, él, ella, usted hace. Nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos, ellas, ustedes hacen. Verbo de terceira conjugação. Verbo salir também só fica irregular na primeira pessoa do singular, yo. As outras pessoas, ó, ficam totalmente irregular, certo? Vamos conjugar? Yo salgo, tú sales, él, ella, usted sale. Nosotros salimos, vosotros salís, ellos, ellas, ustedes salen. Ejemplo. Yo siempre hago mis tareas de casa. Hago é do verbo hacer, verbo de segunda conjugação. Eu sempre faço minhas tarefas de casa. Siempre les doy buenos regalos. Doy, que é do verbo dar, verbo de primeira conjugação. Sempre dou bons presentes. O outro tipo de irregularidade acontece com o verbo ir. Por quê? Porque o verbo ir, ele fica totalmente irregular no presente do indicativo. Coloquei aqui para vocês verem, ó. Ele é de desinência IR e quando começa a ser conjugado, já fica com V, totalmente irregular. Vamos conjugar? Yo voy, tú vas, él, ella, usted va. Nosotros vamos, vosotros vais, ellos, ellas, ustedes van. Ejemplo. Yo voy a tu casa. Voy, que é do verbo ir.
Hoje vou à tua casa. A canção, e eu coloquei a letra dela aqui para vocês observarem. E o que vocês irão fazer em casa? Vocês irão procurar na letra dessa música os verbos que são irregulares e irão conjugar no caderno de vocês, certo? Que na próxima videoaula nós já iremos iniciar com a correção desses verbos conjugados. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje, que tenham aprendido mais ainda, certo? E eu espero vocês na próxima videoaula. Hasta luego!